Todas as pessoas têm a sua parte de egoísmo. O egoísmo só é ruim quando é exagerado e quando prejudica outras pessoas, ou quando você deixa de fazer algo que deveria fazer por conta do egoísmo. Sejam bem-vindos, meu nome é Sandra Salles. Eu fiz uma provocação dizendo que todas as pessoas são egoístas, que o ser humano é egoísta. E você pode discordar de mim, aliás, se você discordar, eu vou achar muito bom. Eu sei que muita gente vai dizer assim, não, eu não sou egoísta de jeito nenhum, eu penso nos outros, eu sou altruísta e tudo mais. Gente, ser egoísta não é necessariamente um defeito, tá? Isso só se torna um defeito quando você prejudica outras pessoas pelo seu excesso de egoísmo, tá? Mas o ser humano, como instinto primordial, ele vai primeiro pensar nele. Vocês já perceberam que quando você vai viajar, entra no avião e tem aquela pessoa que pode ser homem ou mulher, né? O atendente de voo, que faz aquele procedimento em todo voo, que a maioria de nós já não olha mais, porque já sabe de cor e salteado, que fala que em casos de acidente, as máscaras de oxigênio vão cair e que se você estiver acompanhado de uma criança, é para você colocar primeiro a sua máscara e depois você ajudar a criança a colocar a máscara dela. E aí, você alguma vez já se perguntou, mas por que eu não vou primeiro ajudar meu filho a colocar a máscara dele e depois coloco a minha? Por quê? Porque se a criança tiver em pânico e você tiver dificuldade de colocar a máscara na criança, você sem máscara, você vai também ficar sem oxigênio e daqui a pouco nenhum dos dois vai conseguir fazer coisa alguma porque todos os dois vão estar sem oxigênio. Se você se ajuda primeiro, se você coloca a máscara em você primeiro, você vai estar em condições, pronto, você já está recebendo oxigênio, você está consciente, porque obviamente sem oxigênio a gente fica inconsciente, e você vai estar em condições de ajudar seu filho ou qualquer outra pessoa que esteja ao seu lado, que precise de ajuda, né? Uma criança, um idoso, qualquer pessoa que precise da sua ajuda e às vezes até outras pessoas que nem estejam ao seu lado no voo, né? É instintivo do ser humano pensar primeiro em si mesmo e fazer as coisas que lhe agradam primeiro. Aí alguém vai me dizer assim, mas olha só, Madre Teresa de Calcutá não era uma pessoa egoísta. Ela vivia para servir aos outros. E eu vou te dizer aqui, com certeza ela viveu para ajudar os outros, para ajudar os menos favorecidos, as pessoas com necessidades e os muito pobres, né? E ela viveu na pobreza por isso, mas eu vou dizer, eu posso te garantir que isso fazia parte do plano divino dela, foi isso que ela veio fazer nesse planeta, era parte da missão dela fazer isso, e eu tenho certeza absoluta que quando ela deitava a cabeça no travesseiro, ou se não tinha travesseiro, se ela deitava no chão ou em qualquer situação, ela com certeza, ela se sentia bem por ter passado o dia ajudando outras pessoas. É claro que tem momentos que deve dar um desespero, que deve dar uma... Mas a pessoa que tem isso como missão de vida se sente realizado ao ajudar o outro. Então, ela se retroalimenta desse ato de doação. E eu vou dizer, eu falo isso por causa própria, tá? Não que eu seja Madre Teresa de Calcutá, longe disso. Mas eu, durante 20 anos, fiz parte de uma irmandade e que eu doava as minhas tardes de sábado para ajudar outras pessoas. E eu vou dizer, me doía, tirava algum pedaço de mim, ou eu estava... claro, deixei de fazer outras coisas muitas vezes, mas eu vou te dizer que a satisfação do sábado à noite, quando eu voltava, eu voltava cansada, eu voltava esgotada, mas aquela doação, o ajudar ao outro, ajudava o outro, mas ajudava a mim, me dava satisfação.
Se eu tivesse sofrendo, se aquilo me fizesse sofrer, eu não faria isso. E a maioria das pessoas faz dessa maneira. Ajuda o outro porque ela se sente bem. Vocês já devem ter visto isso nas reportagens de TV, em programas diversos, as pessoas dizerem que mesmo quando elas são pobres e que elas ajudam outra pessoa, elas se sentem bem. Então, no final das contas, tem um pedacinho de egoísmo. Não é um egoísmo ruim, mas ela faz aquilo para se sentir bem. E provavelmente aquele tipo de serviço, de ajuda ao outro, faz parte da missão dessa pessoa, da missão dela nessa vida, nessa terra. Ela, com isso, ela está evoluindo como pessoa, como espírito, e isso só traz benefícios para ela mesma. Vamos dar um outro exemplo completamente diferente. Bill Gates, né? Todo mundo conhece Bill Gates, milionário, que tem hoje em dia uma fundação ou mais de uma fundação que ajuda pessoas pobres, necessitadas ao redor do planeta. Não faz mais do que a obrigação dele. Na verdade, ele acumulou tanta fortuna e ele tem condições de fazer isso, assim como todas as pessoas que têm condições deveriam ajudar, sim, o máximo de pessoas possíveis. Mas antes de criar a fundação, ele criou a fortuna dele. Ele entendeu. Então, ele usou de tudo que ele recebeu da vida para retribuir ao mundo. Não é? Ele construiu uma fortuna gigantesca, nem ele, nem os filhos, os netos, quiçá os bisnetos, não precisam se preocupar com sobrevivência. Então, agora ele está devolvendo isso ao mundo. E eu vou te dizer, isso dá satisfação a ele, isso dá realização a ele, isso faz com que ele se sinta bem. E isso... Então, ele, de uma certa forma, ele ajudando os outros, ele está fazendo por ele mesmo. Então, é por isso que eu digo que todo ser humano é egoísta, porque as pessoas recebem de volta aquilo que elas dão, tá? E isso tem um outro gancho, que a questão, né, até nos vídeos que eu faço, nas lives que eu faço, nas aulas que eu dou, quando as pessoas vêm em busca de algum conhecimento, de alguma informação, elas querem essa informação para poder fazer uso disso na vida delas. Elas não estão pensando em fazer, né? A grande maioria não vai, eu vou assistir essa aula porque é muito interessante para fulano de tal. Porque eu assistindo vai beneficiar outra pessoa. Não, vai beneficiar ela mesma, né? Então, quando eu estou aqui falando, né, o ascendente no signo tal, as pessoas que estão na live estão me perguntando, e o meu, e o ascendente tal, e o ascendente tal. Ela está querendo saber do mapa dela, ela está querendo saber aquelas informações dela. E não tem nada de errado com isso, gente. Não tem nada de errado. Você veio ao mundo para evoluir a sua alma, para resolver os seus problemas, para você crescer você. Então você tem que fazer por você. É claro que no processo você pode ajudar outras pessoas, você pode saber o suficiente para ajudar outras pessoas, você pode ter bens suficientes para ajudar outras pessoas, e às vezes faz parte da sua missão ajudar outras pessoas. Então, pode ser que você tenha vindo ao mundo única e exclusivamente para ter um filho que você vai educar para ser um fulano de tal, que vai ser alguém importante no mundo. Mas até isso faz parte da sua evolução. E o seu papel, né? Como você vai desempenhar esse papel de mãe ou de pai, não é? Orientar essa criança, essa trajetória depende de você. E ninguém quer errar. Todo mundo quer fazer a coisa certa, todo mundo quer fazer esse percurso da maneira correta. Então, para isso, as pessoas buscam informações, buscam conhecimento. Então, 500 mil lives que acontecem diariamente em todas as redes sociais, as pessoas estão em busca de informações para o seu entretenimento, informações e entretenimento, e para absorver alguma coisa para si mesmo. Então,
esse egoísmo que eu provoquei, essa provocação, não foi com o intuito de menosprezar ninguém. Todas as pessoas têm a sua parte de egoísmo. O egoísmo só é ruim quando é exagerado e quando prejudica outras pessoas, ou quando você deixa de fazer algo que deveria fazer por conta do egoísmo, tá? Mas quando você está fazendo a sua parte, você está contribuindo, você está ajudando outras pessoas, é claro que você tem que vir em primeiro. É subsistência, é instinto, não é? O ser humano é instintivo, ele precisa sobreviver, a sua sobrevivência vem primeiro e tudo que ele puder absorver para o seu desenvolvimento, seu conhecimento, vai ser melhor, né? Eu me lembrei de quando eu comecei a estudar astrologia, 20 e tantos anos atrás. Eu não fui estudar astrologia com o intuito de me tornar uma astróloga. Não era essa a minha intenção. Eu fui com o intuito de autoconhecimento, de entender a minha vida, de entender os meus problemas, de entender as minhas dificuldades, de conhecer o meu potencial que eu podia não estar enxergando, de entender tudo que tinha acontecido na minha vida e tudo que estava acontecendo na minha vida, entender o porquê disso tudo. Então, é claro que eu fui com uma visão egoísta para aprender as coisas que me interessavam, né? E aí, naquela época, quando as aulas eram presenciais, né? Obviamente, 20 e tantos anos atrás, não existia ainda estudo à distância, esse tipo de coisa. Tudo era presencial, então era lá, uma vez por semana, uma aula que a gente ia, eu me deslocava de um bairro para outro para assistir a aula. Normalmente era 1 hora e 10 de aula. Às vezes eu fazia 2 cursos seguidos para aproveitar a viagem e tal. Então, absorvia aquele conhecimento. Então, por exemplo, a gente ia estudar signos. E aí começava signo de Áries. Beleza, meu sol é Áries, mas meu ascendente é Peixes. Então, eu, por exemplo, me interessava tudo o que falava sobre o signo, né, o sol em Áries, mas dos outros signos eu estava ali ouvindo, aprendendo. É claro que para mim conhecimento nunca foi um problema. Quanto mais melhor, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Para mim, assim, enquanto couber alguma coisa aqui nesse cérebro, eu vou colocando para dentro, porque conhecimento nunca é demais. E eu estudava, aprendia, e eu tinha facilidade para aprender. Então, outras pessoas, até pessoas que estudavam comigo, me pediam para fazer uma leitura do mapa delas, porque eu tinha essa facilidade. Então, eu fui. Mas assim, com a visão de autoconhecimento, signo solar, beleza, o meu é o primeiro. Mas o ascendente, quando a gente for estudar ascendente, né, como é que se comporta, como é que você se comporta no mundo e tal, meu signo é Peixes, então eu tive que ouvir todos os outros signos, né, aprender sobre todos os outros signos até chegar a minha vez. E naquela época não era assim, todos os 12 signos no mesmo dia. De forma alguma, é impossível você fazer isso numa aula bem explicada, né, em 1 hora. Não rola. Então, era curso de 1 mês, 2 meses para você aprender alguma coisa, tá? E aí você vai evoluindo. Os aspectos. Faz diferença você ter uma lua sem aspecto nenhum e uma lua fazendo uma quadratura para Saturno, por exemplo. Então, aí se a minha lua tinha um aspecto, eu tinha que esperar, né, estudar todas aquelas outras situações até que chegasse naquele aspecto que tinha no meu mapa. Então, eu tinha que absorver e esperar e assistir várias aulas, e muitas das coisas não tinham a ver com o meu mapa, para eu conseguir aplicar isso no meu mapa. Então, eu acabei desenvolvendo ao longo do tempo, porque depois de muitos e muitos anos fazendo leitura, não só estudando, né? Eu me aprofundei em astrologia kármica e tudo mais, mas fazendo a leitura do mapa de outras pessoas, eu acabei desenvolvendo uma técnica para juntar esses pontos, né? E eu acabei resolvendo compartilhar esse conhecimento aqui para pessoas que não estão pensando em ser astrólogos,
né? E se você vier estudar comigo, eventualmente você, depois de um tempo, você acaba se tornando astrólogo, se você tiver facilidade, né, fazer mapa de várias pessoas, você vai ficando cada vez melhor e pode se tornar um astrólogo e pode se tornar, eventualmente, até começar a dar aulas, que nem eu faço. Mas no primeiro momento, o intuito é que você aprenda a ler o seu mapa. Porque eu sei que as pessoas têm essa necessidade, eu sei que as pessoas têm essa curiosidade de aprender, né, a interpretar o seu próprio mapa. Então, eu sei disso por quê? Porque em toda live as pessoas me perguntam, em toda aula as pessoas querem. Às vezes eu estou dando aula, né? Tô falando sobre a Lua nos diversos signos. As pessoas estão ali esperando ansiosamente para chegar na posição da Lua no signo que está no mapa delas. Então, o resto, às vezes, não estão absorvendo. Então, eu acabei criando esse método em que as pessoas podem, né, é o que eu tento passar para vocês aqui e é o que eu faço no curso, que é ensinar como você costura essas informações e você aplica isso no seu próprio mapa. Então, em vez de você precisar, né, olhar a posição do Sol em todas as casas da elipse, você vai olhar, se o meu Sol está na casa 8, então eu vou lá olhar, eu vou assistir a aula do Sol de casa 8, porque é isso que está me interessando, é isso que me... Se a minha Lua está fazendo conjunção com a Vênus, eu vou assistir a aula da Lua conjunto a Vênus, para eu saber o que isso significa no meu mapa, na minha vida, tá? Se eu tenho, através do estudo do seu mapa, conforme você for estudando, você, por exemplo, né, você vai descobrir por que é que você, em determinadas situações, você simplesmente congela. Você tem um medo de alguma situação que aquilo te congela. Isso está ligado ao Saturno no seu mapa. Na casa, no signo, as condições do Saturno. Em uma das caixinhas de perguntas que eu abri, uma pessoa me perguntou, né? Como é que eu faço para lidar com esse medo? Então, você tem que estudar o seu mapa para saber, primeiro, a origem desse medo, porque o mapa vai te dizer qual é a origem, o que está por trás desse medo. Uma boa, e eu vou dizer, né, pessoas que têm problemas, né, de depressão, ou síndrome do pânico, ou medo excessivo de tudo, medo da vida, que não tem um impulso muito grande, tá? Uma conjugação de uma boa terapia, né, uma psicoterapia, pode ser um psicólogo, psiquiatra, dependendo. Tem psicólogos muito bons, tem psicólogos tradicionais, tem psicólogos holísticos. E se você combinar isso com o estudo do seu próprio mapa, você vai ter subsídios até para trabalhar melhor a sua análise, né? A sua psicoterapia. Então, a conjugação dessas informações e você começar a entender principalmente por que isso acontece com você, estudando o seu mapa, vai te dar um salto quântico na vida. Primeiro você aprende os porquês, por que acontece, por que eu sou assim, por que isso está acontecendo, por que eu me comporto dessa maneira em determinada situação, por que toda vez que eu entro num emprego novo, eu crio caso com o chefe, ou você acha que o chefe cria caso com você, ou às vezes acontece mesmo, as pessoas me tratam de uma forma rude, as pessoas são, né, secas comigo, não me acolhem no ambiente de trabalho. Tudo isso tem explicação no seu mapa, entendeu? Por que eu me sinto um estranho no ninho dentro de casa? Então, quando você aprende os porquês, isso já é alguns degraus na sua caminhada em direção a resolver o problema, né? E aí você aprende também as suas potencialidades, né? Que ferramentas que você tem para lidar com isso e qual o caminho que você traça melhor para chegar na sua missão de vida, tá? Então, só para concluir aqui, essa provocação de falar que as pessoas são egoístas foi nesse intuito de mostrar
que se você não está prejudicando ninguém, se você não está exacerbando esse egoísmo, então ele não vai te prejudicar. Você deve sim olhar para você, porque você está aqui nessa vida para se desenvolver, para ser uma pessoa melhor e para se tornar ou chegar a cumprir a sua missão. Saiba você ou não saiba, você tem uma missão nessa vida. Todos nós temos, todos nós chegamos aqui nesse planeta com uma meta para alcançar. E aí você sabendo qual é a sua meta e sabendo qual é o melhor caminho, você vai chegar lá com certeza. Então, eu vou trazer mais conteúdos a respeito dessa minha técnica de aprendizagem da astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento que é poderosa, e eu vou te dizer que facilita essa técnica que eu desenvolvi, esse método, né, que eu desenvolvi, ele facilita demais o aprendizado da astrologia. É para pessoas comuns, é para pessoas leigas no assunto, que é claro, se você se dedicar e se aprofundar no estudo, você pode sim vir a se tornar um astrólogo, mas no primeiro momento esse estudo é para você se autoconhecer, para você resolver os seus próprios problemas, porque a partir do momento em que você aprende a lidar com os seus problemas e a resolver os seus problemas, seja ele qual for, seja um problema de relacionamento, se você tem problemas, né, no relacionamento, quer ter um relacionamento e não consegue se firmar num relacionamento e você descobre, você consegue ajudar outras pessoas a fazer o mesmo, e fora que você se torna uma pessoa realizada e uma pessoa de bem com a vida. E aí sim você vai poder se doar à vontade e não vai ter tanta necessidade de olhar para você mesmo. Por quê? Porque as suas questões estão resolvidas. E com esse conhecimento você ajuda também outras pessoas. Você pode, né, aprendendo a interpretar o seu mapa, você pode depois, até como exercício ou por prática mesmo, né, fazer o mapa do namorado, do marido, namorado, namorada, de quem quer que seja, esposa, dos filhos, dos irmãos, pessoas conhecidas, das pessoas mais próximas, enfim. Você aprendendo a técnica, você pode fazer do seu e das pessoas que você queira fazer. Era isso que eu tinha para falar hoje. Eu agradeço a presença de todos. E se você quiser saber mais a respeito desse método, pode me deixar um comentário aqui ou me enviar um direct e eu vou responder com o maior prazer. Beijos a todos.
O assunto de hoje